No livro de Timóteo, capítulo 4, 1 Timóteo, capítulo 4, vai dizer o seguinte: Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônio. Toda hora a gente fica ouvindo essa mensagem: nós já estamos no fim dos tempos, ou no fim do mundo. Olha, já Jesus já está voltando, olha o fim do tempo. Se nós estamos vivendo então os fins do tempo, essa palavra é para nós. Ela vai dizer o seguinte: ora, o Espírito aqui está com letra maiúscula, então é o Espírito Santo, ele afirma expressamente, está expressando, ele está gritando, ele está informando. O que ele está informando? Que alguns apostatarão da fé, vão se afastar da fé, não vão permanecer. Já viu quando você está na igreja e você sente falta de alguém da igreja? Cadê o fulano, hein? Fulano não veio essa semana, não veio semana passada, fulano não veio esse mês. E quando você vai saber, vai perceber, vai até na casa da pessoa, você vê que a pessoa se afastou, ela se apostatalou, ela se afastou de Deus. Ela se desviou. E a Bíblia aqui está dizendo que... E por que isso acontece? Porque alguns obedecem aos espíritos enganadores. Sempre vai surgir um espírito de engano. Sempre. Sempre. Eu já prego há 25 anos que eu sou pastor, nascido e criado na igreja desde os 5 anos. Sempre você vê uma moda. Sempre você vê uma coisinha. Sempre você vai ver uma coisinha. Eu estava brincando com o Natanael na lagoa. Aí chegou um irmãozinho também que era da igreja com seu filho. Ele começou a brincar, as crianças, eu conversando com ele conversando comigo. Ele descobriu que eu sou pastor. Eu falei que eu era pastor. E ele disse: eu também sou da igreja, pastor. Aí começamos a conversar e ele falou assim: a igreja do Senhor, ela é preta, eu sou pintora de preto. Eu falei: não pintei não. Aliás, eu não gosto dessa cor preta dentro da igreja. Mas a minha igreja é toda de preto. O pastor falou que o Espírito Santo tocou nele, aqui no outro. E o senhor... Eu falei assim: querido, deixa eu dizer uma coisa para você. Daqui a 10, daqui a 20 anos, quando nossos filhos estiverem grandes, crescidos, que não venha sair da boca deles assim: na época do meu pai era uma moda, igreja preta. Porque igreja não pode estar na moda. Igreja é igreja, é a casa de Deus. Eu não posso, ter modas. E isso que vai afastando as pessoas, espíritos enganadores. Quem está entendendo? E Paulo, quando escreveu essa carta para Timóteo, ele estava alertando Timóteo. Eu já contei para vocês um pouquinho a história. Paulo vai ficar 3 anos pregando em Éfeso e ele vai embora. E Timóteo assume no lugar dele e muita gente se afasta. Aí ele vai escrever a carta: Timóteo, vai chegar um tempo que eles vão sair porque vão ser enganados por espíritos enganadores. Olha o versículo 2. Pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizada a própria consciência. São pessoas que já têm uma mente cauterizada. Você não consegue falar com uma pessoa que está com a mente dura. Você fala: fulano, você está errado, eu não estou. Fulano, você está errado, eu não estou. E ela vai pegando argumentos, até da Bíblia. Ela pega versículos isolados, fechados ou abertos,
E ela vai, não, olha o que a Bíblia fala e ponto final. E você não consegue tirar da mente dessa pessoa que ela está errada. Então, no erro dela, ela começa a contar mentira. E na mentirada dela, ou na mentira do pastor, do que seja, vai enganando muita gente. E por isso que tem gente que se afasta, porque ela vai ouvindo essas coisas. Quem está entendendo? São essas coisas que você precisa entender. E não cair nesses golpes. Não cair nessas falácias, nessas mentiras. Versículo 3. Que proíbe o casamento e exige abstinência de alimentos que Deus criou, para serem recebidos com ações de graça pelos fiéis, porquanto conhecem plenamente a verdade. Aqui ele vai dizer de um grupo, acredito eu, que surgiu lá na época de Timóteo, uma igreja que não precisava casar. Pode vir que não precisa casar. E começa a, como é que eu vou falar? A proibir comer algumas coisas. Olha, não pode comer isso. Mas por que não pode? Não, porque é pecado. E por que é pecado? Ela não sabe explicar. Olha que Paulo vai falar. Eles proíbem um alimento que Deus criou. Se eu não me engano, lá no Rio de Janeiro tem uma igreja, acho que é até de uma pastora, que de vez em quando tem um voto lá que tem que raspar o cabelo. Que ela leu lá na Bíblia, lá uma parte que realmente tem uma parte que se raspar o cabelo, e era um voto, é um voto que tem que fazer. E todo mundo tem que raspar o cabelo. São coisas que se acrescentam. Bispo, eu já vi na Bíblia que não se pode comer carne de porco. Como Deus falou com o povo do Egito, o povo hebreu, o povo que saiu do Egito para entrar no deserto, como é que eles iam comer carne de porco no deserto? Uma carne que poderia contaminar. Deus falou para aquele povo ali. Deus depois não repetiu, mas nem em outro lugar para que não pudesse comer. Você tem que entender a Bíblia. Deus fala com o povo no Egito, Deus fala com o povo no deserto, Deus fala com o povo na terra que mana leite e mel, e cada vez Deus vai falando, Ele vai doutrinando o povo, vai ensinando o povo, para épocas. Quem está entendendo? Então tem coisas que às vezes você vai ler e vão tentar distorcer você. Afastar você de Deus. Por isso que tem gente que perde a fé. O principal aqui dessa mensagem é não perder a fé. Olha o versículo 4. Porque tudo que Deus criou é o quê? É bom e é recebido com ações de graça. Nada é recusável. Tudo que Deus fez é bom. E o que o diabo fez? Nada. Lembra da criação, Gênesis capítulo 1? Que Deus criou essa terra que estava sem forma e vazia, haja isso, haja aquilo, e começou a surgir as coisas. Deus criou uma planta chamada Comigo Ninguém Pode, né? A tradição é Comigo Ninguém Pode, ou a espada de São Jorge, ou peão roxo, alecrim, arruda, são plantas
místicas que alguns falam, que tem algum poder. Se você estiver falindo a sua loja, a sua empresa, é só botar lá uma planta comigo, ninguém pode, que todo olho grande vai para lá. A inveja vai para lá, porque ela é carregada. Não quer uma planta forte e ela resiste. Isso, eu estava tão bem, caminhando tão bem, mas aí apareceu lá, jogaram um galho de arruda na minha casa virou um inferno. E eu sei que o arruda é do diabo. Oh, nada é do diabo. Tudo que Deus fez é bom. Está escrito. Então você não pode ser vencido ou perder a sua fé por essas mentiradas que existem por aí. Quem está entendendo, bispo? Diga glória a Deus. Você não pode perder a sua fé com essas coisas. Olha o versículo 5. Porque pela palavra de Deus e pela oração é o que? Santifica. Quer dizer que eu apresento a Deus e aquilo vira ação. É santificado. Todas as plantas que eu compro ou que eu pego na rua, eu santifico, eu apresento a Deus. Se você for lá na minha casa, você vai ter lá tem uma planta comigo, ninguém pode, lá também tem a espada de São Jorge. Achei tudo na rua. Isso foi macumba. Na minha casa, a Bíblia fala que Deus converte a maldição em bênção. Então, na minha casa, é bênção. Eu não posso ser um crente que entregou a vida para Jesus e perder a fé por essas besteiras. Paulo vai dizer, Timóteo, no final dos tempos, muitos vão se afastar mesmo. Vão se afastar pelas mentiras, pelos falsos ensinamentos, por coisas fracas. Pessoas não vão estar firmados em Cristo. Abra aí a sua Bíblia em Colossenses. Acha aí o livro de Colossenses para mim. Colossenses capítulo 1. Colossenses capítulo 1. Versículo 23. É no Novo Testamento. Colossenses capítulo 1, versículo 23. É depois de Gálatas, depois de Coríntios, Gálatas, depois de Efésios, Filipenses, e aí vem Colossenses. Capítulo 1, versículo 23. Diz assim, capítulo 1, versículo 23. Se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar-se da esperança do Evangelho que ouviste e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Diga glória a Deus. Olha que Paulo vai dizer
se é que vocês permanecem na fé. Paulo está preocupado com a fé. Vocês estão firmes na fé? Vocês permanecem na fé? Na fé. Querido, eu lembro ainda de pregação quando eu era criança. Eu lembro ainda de algumas pregações de alguns pastores e bispos que pregaram lá na igreja que eu fui criança. Eu lembro. Aí Paulo está perguntando, vocês ainda permanecem na fé? Aquelas palavras, porque olha o que ele vai falar. Se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes. Quer dizer que eu tenho que estar alicerçado, firme. Não é meio cambaleando, não. Firme. Firme em quê, bispo? Não vos deixando afastar-se da esperança do evangelho que ouviste e que foi pregado. Ficar firme nas palavras que você já ouviu. É um hino que você canta. As irmãzinhas cantaram agora essa canção. Olha a letra dessa canção. Que Deus está no deserto, que vai acabar com isso. Eu não preciso transformar pedras em pães. Eu não preciso dessas coisas. Isso é uma pregação, Mateus capítulo 4. Tem cada pregação que você já ouviu, que você já se arrepiou. É essas pregações que devem manter você de pé, firmes. Amém? É essas pregações que devem manter você inabalável. Porque é isso que Paulo fala. Não vos deixando se afastar da esperança. Eu tenho esperança de cada pregação que eu já ouvi. Do que Deus ia fazer. Eu creio. Cada pessoa que já profetizou na minha vida, no meu ministério, na minha igreja, na minha família, cada pregação que eu já sentei e ouvi, essa é a esperança. Eu não posso perder a fé. Eu não posso me afastar da fé. Essa fé que me dá esperança. Diga glória a Deus. A esperança do evangelho que ouviste e que foi pregado a toda criatura. Quando eu era membro com 13 anos, 12 anos, né? Eu quis me batizar, mas aí o pastor falou que só podia se batizar com 14 anos. Eu tive que esperar até os 14, na época, para me batizar. E o pastor falou que Deus ia nos usar. É só pedir a Ele. Pede que Ele te usa. E eu pedi. Pede. Por eu ser pobre, nascido e criado numa favela, sem pai, eu via pessoas com um olhar de pena. Por isso que eu odeio essa palavra, coitadinho, tadinho. Não fala isso para mim, não, porque eu esculacho na hora. Tadinho do bicho. Tadinho por quê, troço? Quando eu estava em jejum, eu emagreci, estava fraco. Tadinho do senhor. Tadinho por quê, senhora? Eu não gosto desse negócio de tadinho, não. Mas eu estou com uma pena do senhor. A senhora agora é galinha para ter pena? Eu não aguento. Não vem com isso, não.
tadinho, pena, coitado. Coitado do capeta que perdeu a salvação. Para mim, não. Como é que uma pessoa, olhando para mim, ia me respeitar? Uma criança sem pai. Passava dificuldades. A gente passava de ano na escola, né? No outro ano tinha que estudar com a mesma calça. E a gente ia crescendo e a calça ia pescando, né? A minha mãe, só para lascar, minha mãe comprava aquelas tinta azul no mercado para tingir. Todo mundo sabia que a calça estava pintada, tingida. Que ela não tingia direito e ficava manchada. Rasgar algumas folhas do caderno, porque tem folhas que não usava, tem que acabar isso aqui primeiro para comprar mais. Esperar acabar isso aqui primeiro. Aquela pobreza. Até que uma vizinha abriu a boca e disse que eu seria um bandido. O filho da Judite vai ser mais um bandidinho do alemão. Eu brincando não escutei isso, mas a minha mãe escutou. Ela falou isso para mim depois. Ela me chamou, me botou de castigo dentro de casa. Fica em casa. Mas eu estava brincando, filho. Fica em casa e cala sua boca. Você respondeu só com os dentes para dentro. Eu era para ter respondido, para não ter botado para dentro, né? Mas antigamente era assim. Vai ver televisão e... Depois que eu vi um silêncio, eu fui ver minha mãe dobrada, o joelho dobrando na cama, orando. Por mim. E ela se levantou e falou, você é um homem de Deus. Eu tinha 9 anos, acho que 8, 9 anos. Você é um homem de Deus, você vai ser um pastor. São essas palavras que alimentam a gente. Porque tem dia, pessoal, que vem na minha mente, larga tudo, para. Deixar de ser pastor, voltar a trabalhar na cozinha, ganhar um salário, trabalhar 8 horas por dia, bater o cartão na empresa, trabalhou, veio embora para casa, acabou. E acabou. Mas aí você vai lembrando das palavras do Evangelho. E isso faz você ficar firme. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Firme. E não se afastar. Firme. É isso que faz com você. Agora, depois de Colossenses, vem Tessalonicenses. Abra aí. Tessalonicenses, capítulo... Primeira, né? Capítulo 3, versículo 5. É só ir para frente. Você vai achar a 1 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 5. Acharam? Conta isso, vou beber um pouquinho d'água. Agora Paulo vai falar com os tessalônicos, né? 1 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 5. Foi por isso que, já me sendo possível continuar esperando, mandei indagar o estado da vossa fé, temendo que o tentador vos provasse e se tornasse inútil o nosso labor. Será que você entendeu o que Paulo falou? Eu já não estava mais aguentando esperar. E eu mandei pessoas ir lá na tua casa para saber como é que está a tua fé. Ou se o tentador, o diabo, provou vocês e fizeram vocês caírem. E
Foi inútil o meu labor. Labor é trabalho. Ou foi inútil o que eu preguei para você. Uma tristeza para um pastor é quando um pastor volta numa igreja que ele já pastoreou. E cadê as pessoas? Ah, saíram. Ah, ele não estava aqui comigo? É, pastor, isso, mas aí não permaneceu, está no mundo, está bebendo. O que é isso? Eu estava conversando com um pastor. Eu falei, rapaz, cadê você? Você não botou mais nada no Facebook? Ah, bispo, eu deixei de ser pastor. Separei da minha esposa, estou bebendo. Você tá maluco? Não é pastor, pai? Eu não preguei na tua igreja. Lembra que eu falei para vocês? Vocês estão preparados para morrer como crente? Morrer crente. Ó. Morreu crente. Quanto tempo de igreja? Ah, tinha 30, 40 anos de igreja. Coisa linda. Tinha 50 anos de igreja. É mesmo? Que coisa linda. Morreu crente. Aí Paulo vai falar, né? Eu não estava mais aguentando esperar, não era mais possível esperar. Eu mandei perguntar como é que estava a fé de vocês. Porque eu sei que o tentador prova. O tentador investe pesado para tentar apagar a sua fé. E a sua fé deve estar em Deus. Diga glória a Deus. Em tudo. Não se afaste. Quando eu deixei de ser pastor, lá no outro ministério, eu tinha 21 anos de idade. 21. Solteiro. Eu fui desligado na segunda-feira. Cheguei em casa na segunda, na terça-feira fui conversar com a Ariana. Na época a gente era namorado. Conversei com ela. Na quarta-feira, estava eu com minha Bíblia debaixo do braço para assistir a reunião. Na igreja que eu já tinha sido pastor lá. Todo mundo me conhecia. E os catucões? É ele? É o Leandro? É o pastor Leandro? É. Mas assistindo reunião, obreiros. E para piorar a situação, o pastor que estava nessa igreja, eu tinha sido auxiliar dele. A gente brigava feio. Batia uma boca, a gente não se dava bem. Eu e esse pastor. Quando eu cheguei, eu não acredito que é ele que está aqui. Assisti a reunião. Acabou, estava eu, minha mãe e minha tia. Acabou a reunião, já indo embora para cá, para sair da igreja, aí ele comigo. Aí eu olhei assim, quero falar com você. Ixi. Sentei, esperei todo mundo ser atendido, foi o último a ser atendido. E aí, eu saí de pastor, não estou mais de pastor, expliquei o motivo. Mas você vai ficar firme? Eu estou firme. É isso mesmo. Mas você não vai se desviar. Eu não me desvio não, pastor. Eu entreguei a minha vida para Jesus. Ou no altar, ou como membro, estamos aqui. E eu fiquei 4 anos, pessoal, de membro, sentado, assistindo reunião. 4 anos. Eu não sei por que acontece isso dentro das igrejas. Eu fiquei 4 anos sentando sozinho. Ninguém sentava perto de mim. Ninguém. Quando o pastor fazia aquelas campanhas, aquelas orações, dá a mão a essa pessoa que está ao seu lado. Não tinha ninguém.
Eu tinha que sair para procurar alguém para segurar a mão de alguém. Quando eu casei, aí sim a Ariane vinha de obreira e segurava na minha mão. Lá eles têm um negócio que eles falam, se você não serviu como pastor, então não serve para lugar nenhum. Então está jogando a alma da pessoa para o inferno. E eu aguentei tudo isso. Aí trocou o pastor, um pastor que não me conhecia. Na época eu tinha cabelo, né? Eu cortava ele, eu arrepiava ele, metia gel, ficava tudo espetadinho, ficava bonito, né? Agora, coitado. Você tá rindo, né? Aí eu botava, aí eu inventei de ir numa terça-feira do descabelo, com o cabelo espetado. Ah, o pastor olhou pra minha cara, tá com capeta. Mas eu levei um sacudimento. E eu sei que você tá aí, manifeste, pode levar. Já viu? Não sei se você já recebeu essa oração dele. Bota a mão aqui e joga a mão lá para trás, só bota quebrar a coluna. E joga para frente, e joga lá para rapaz. Não tem demônio aqui não. Não tem demônio aqui não. E sai daí, eu sei que você tá aí, ó. Eu sei. Nada. Aí eu parei de ir na terça-feira. Aí tinha outro pastor que inventou uma campanha de sexta-feira que ia dar um banho de descarrego. Eu gosto dessas coisas, vamos embora. Lá vai eu, pra quê? O pastor pegou uma vassoura com uma roda, estava jogando na roda, mas não chegou em mim. Ele lavou até a minha alma. Tanta tom de descarrego. E não tinha capeta ainda. Não vai ter. E eu passei por isso. Quem está entendendo? Sabe o que eu digo para as pessoas? Se você aguenta sofrer dentro da igreja, você aprende a sofrer em qualquer outro lugar. Passa. Porque o único lugar que eu pensei que eu não ia sofrer era a igreja, mas eu sofri. Mas guarda a fé. Quem está entendendo? Aí eu saí dessa igreja que eu tinha sido pastor, fui para outra que também já tinha sido pastor. Na mesma região, que era mais perto de casa. Eu me mudei e fui para outro lugar. Cheguei lá também, era um pastor que eu não conhecia, só de vista, que trabalhamos de vista. E ele chamou a minha esposa, eu lembro que eu estava lendo a Bíblia numa quarta-feira. E a Ariane estava passando um pano no altar da igreja. Ele falou assim para ela, chamou ela foi. E eu vi, eu com a Bíblia assim, mas os olhos assim, né? Olhando. E eu sei que ela baixou a cabeça. E falou alguma coisa ali. Aí ele falou para ela, depois eu perguntei a ela não quis que o pai conte. Eu sou seu marido, fala o que ele falou. Ele disse que não vê Deus em você. O homem julga, né, pessoal? Não tem como levantar você, obreiro. Que ele não vê Deus em você. Aí vê o diabo então em mim? Uma criança que nasceu e cresceu desde os 5 anos de idade correndo nas cadeiras da igreja. Casou virgem. Nunca fumei, nunca cheirei, nunca me prostituí. E ainda está vendo o diabo em mim? Mas que praga, hein? Que pastor violento é ele. Aí depois trocou ele, veio o outro. Que quis me desprezar e eu só soltei uma. Pastor, enquanto o Senhor estava pecando no mundo, eu estava dentro da igreja adorando o Senhor. Eu calei a boca dele. Ele tinha 12 anos de igreja. 12 anos nasci dentro da igreja. Tudo isso, pessoal, é para você perder a fé. Mas quando você está alicerçado, você aguenta tudo isso. Amém? Amém. Esse pastor marcou uma reunião para quem queria ser obreiro. Tá? Eu lá querendo ser obreiro. Ó, já tinha sido pastor, agora querendo ser obreiro. E não me deixava. Aí teve um dia que parece que esse pastor não estava bem, não. Não estava bem, não.
esculachando todo mundo, dando bronca em todo mundo. Aí entrou para fazer reunião, dando bronca na gente, que do outro. Aí mandava cada um ficar de pé. Fica você de pé. Por que tu quer ser obreiro? Aí tem aquelas frases, né? Não, porque eu quero ganhar almas. Ó. Por que você quer ser obreiro? Não, porque eu quero ser usado por Deus. Aí dava uma lapada. Então, não precisa ser obreiro para ganhar, pode ganhar como membro mesmo. Aí todo mundo ficava nervoso, chegou a minha vez. E você? Por que tu quer ser obreiro? Aí eu me levantei, porque quando eu passo em frente ao altar, ele grita o meu nome. Essa foi a resposta que eu dei. E ele não soube mais o que falar. A reunião acabou por aqui, todo mundo embora. E quando eu saí chorando, um obreiro me abraçou, você aguenta firme? Eu não estou firme, eu aguento. Mas é difícil. Mas eu estou. Para mim terminar, segundo livro de Pedro. Acha aí. Tá chato não, né, pessoal? 2 Pedro, capítulo 3. Já quero orar com você daqui a pouco. 2 Pedro, capítulo 3. Segunda Pedro, capítulo 3, versículo 17. Acharam? Segundo livro de Pedro, é já no finalzinho, perto de Apocalipse. É antes um pouquinho, bem antes. Segunda Pedro, agora quem vai falar é o apóstolo Pedro. Pedro agora que vai pregar aqui, vai falar um negócio. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 17. Vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos, não suceda que, arrastado pelos erros desses insubordinados, descaia da vossa própria firmeza. Olha que Pedro está falando. Ei, amado, acautelai, fica esperto, abre os olhos, para que vocês não caia por causa dos erros desses insubordinados, desses que dizem que são de Deus e não são. Quem está entendendo? Mas aí ele vai falando, deixa eu ler de novo o versículo 17. Vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos, não suceda que, arrastado pelo erro desses subordinados, descaia a vossa própria firmeza. Firmeza aqui é fé. Olha que ele vai falar, que você não venha ser arrastado pelos erros. Eu tive um pastor, que eu auxiliei ele, me parece que ele tinha sido bandido antes de se converter, não sei. E ele tinha uma raiva de mim, não sei por que tinha uma raiva de mim. Aí ele falou assim para mim, sabe qual é o teu erro? Eu falei, qual? Qual é o meu erro? O teu erro é que você nunca foi do mundo. Isso é erro. Isso é bênção. Isso é privilégio para poucos. Porque você era para ter conhecido o mundo. Você era para ter matado, cheirado, roubado. Mas que palavra esse sai da boca de um pastor? Esse é teu erro, por isso que você é mole, você é devagar. E a esposa dele estava sentada na frente. Tem um homem que gosta de crescer na frente da mulher, né? Eu tinha 16 anos de idade quando eu ouvi isso.
Uma criança, um adolescente de 16 anos que largou pai e mãe, largou família para ficar no evangelho, houve um troço desse. Aí eu fui para carne, eu fiquei nervoso. O senhor quer que eu saia? Eu saio. Vou virar bandido. Pego uma arma, venho aqui, mato o senhor e a tua mulher. Quer que eu mate o senhor e a sua mulher? Aí volto e peço perdão a Deus. Aí a mulher, está amarrado. Ele está amarrado, está amarrado não. Não amarre não. Foi isso que eu ouvi, pessoal. Aí Pedro vai falar, não deixe eles arrastarem você pelos erros deles. Aí eu saí da igreja por causa do bispo Leandro. Eu saí da igreja por causa do pastor fulano, da pastora fulana. Eu saí da igreja porque o fulano fez. Querido. Eu auxiliei um pastor que era solteiro. Nós dois éramos solteiros. Ele com 18 e eu com 17. Esse pastor sumia. Ele fazia domingo, segunda-feira não aparecia na igreja, terça-feira não aparecia na igreja, aí na quarta ele aparecia, na quinta não sumia, na sexta-feira, aí teve um domingo que ele apareceu, dia de manhã, eu abri a igreja, quase que o mensageiro chegou, com os olhos vermelhos, eu já desconfiei aqueles olhos dele vermelhos, alguma coisa errada, fiquei quieto. E ele falou assim, Leandro, dá uma camisa tua aí, uma camisa velha. Eu peguei uma camisa velha, eu já ia jogar fora, estava velha, essa aqui, dessa aqui mesmo. Subiu no altar, a igreja cheia, começou a fazer uma oração, cantou uns, e falou em línguas, e gente acreditando, e eu só olhando para ele, amém, pessoal. Olha para mim. Eu estava a noite toda no monte. Olha os meus olhos vermelhos, tanto que eu estava orando, chorando por você. Essa camisa aqui enxugou minhas lágrimas. Desgraçado, mentira. Essa camisa aqui está cheia da unção. Do bispo, do pastor que dá. Eu passei a noite toda orando, chorando com essa. E quem tocar nessa camisa agora vai ser curado, vai ter muito, vai. Querido, eu nunca vi aquilo. Quem tocava era curado. Demônio manifestando. Isso não é uma mentira. Por isso que eu não acredito nessas coisas. Eu vi o pastor, subiu no altar, com os olhos vermelhos, não sei aonde ele estava, ele disse que estava no monte, eu não acredito. Pegou uma camisa que era minha, falou que a camisa era dele, e que ele passou a noite toda orando no monte, chorando com a minha camisa. Mentira! A minha camisa estava dentro do guarda-roupa. Mas quem tocou foi curado. Eu vi tudo. Eu não era patamar de pastor. Por causa dessas mentiras. Eu vi. E se eu contar aqui, você não fica? Se eu contar o que eu sei, você não fica na igreja? Tem gente que tem uma estrutura tão fraca que se eu contar, se afasta da igreja. Versículo 18, eu termino a minha pregação. Antes, crescei na graça, aleluia, e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. E você diz amém. Antes, crescei na graça. Crescer na graça é crescer na oração, ler Bíblia, orar, jejuar, buscar Deus e não depender desses pastores, não depender de Zé Ruela, não depender dessas raças. Cresça na graça, vai ler sua Bíblia, vai cantar os seus hinos, vai buscar a Deus e não dependa de ninguém. Diga glória a Deus. É isso que você precisa. Teve um bispo aí que foi para um lugar de casa de prostituição.
Passou a noite toda com prostitutas. Acabou, foi para a televisão pregar. Olha, não desce. Passa a noite toda com prostituta, aí depois vai com a cara lavada para a televisão pregar o evangelho. A prostituta chegou em casa para tomar banho e dormir, né? Porque passou a noite toda na prostituição, ela ligou a televisão. Quem é que estava lá? Ué, ele é pastor? Ele estava comigo a noite toda. Aí ligou para a igreja. Avisa que esse aí que diz que é bispo aí, ó. Ele passou a noite toda comigo, eu tenho prova, tá? Olha o escândalo. E o pastor, e o bispo é aquele que faz o fogo descer. É o que Pedro falou aqui, ó. Cresça na graça. Cresça na glória. E que Deus renove a nossa fé. Glória a Deus. Em cima dessa palavra eu quero orar com você. E aonde você vai falar, Senhor, me dá graça, me dá força para eu continuar até o fim. Se um dia você vê o bispo Leandro para afastado da igreja, está repreendido isso, você não deve se afastar. Se o bispo Leandro se afastou, você não se afaste. Olhe para Jesus em nome de Jesus. Glória a Deus. Glorifica a Deus aí com as suas palmas.